Essa noite, meus irmãos, eu quero tratar com vocês de mais um tema importante relacionado à oração. Eu quero falar sobre uma vida de oração. Falamos sobre a intensidade da oração, falamos na aula 2 sobre o estar desanimado, na oração, os desafios, da oração. E agora eu quero falar com vocês sobre uma vida de oração. O que é que significa ter uma vida de oração? Eu quero começar citando as palavras do apóstolo Paulo. Abram suas Bíblias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Vocês podem abrir no livro de 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Eu adianto a vocês que é um versículo bem grande. Quem achou sorriu, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo diz: orai sem cessar. Uma vida de oração é uma vida que segue as palavras apostólicas: orai sem cessar. Essa é uma das exortações de Paulo aos Tessalonicenses para que eles vivessem continuamente em oração, orando sem cessar o tempo todo. E o que Paulo quis dizer com essa expressão, orai sem cessar, tem sido, às vezes, objeto de muita discussão. O que é que significa orar sem cessar? Certamente o apóstolo Paulo não estava orientando os cristãos a orarem 24 horas por dia, todos os dias. Senão a nossa vida não era outra coisa senão orar, falar com Deus. A gente não poderia falar com a esposa porque estava falando com Deus. Não poderia falar com os nossos filhos porque estávamos falando com Deus. Não poderíamos ir num mercado, comprar alguma coisa, negociar alguma coisa, porque estávamos falando com Deus. Então é claro que Paulo não está ensinando a oração ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias, quando ele ensina a orar sem cessar. Por outro lado, o apóstolo Paulo, ele aponta aqui nessa passagem para uma vida de oração, e aqui significa uma vida constante de oração. É uma vida que será marcada pela oração. Essa aula de hoje vai ser muito prática. Eu quero trazer para vocês uma série de ensinamentos práticos, orientações, dicas, para que vocês ponham em prática o que Paulo disse aqui, orar sem cessar. Mas antes dessa parte, deixa eu falar um pouco com vocês sobre esse contexto histórico e cultural que o apóstolo Paulo e os tessalonicenses estavam envolvidos, irmãos. Essa cidade, Tessalônica, que havia uma igreja, ela era um centro comercial e político de muita importância nas regiões da Macedônia, que é a Grécia hoje, Ela era parte do Império Romano, era influenciada por um forte paganismo, havia muitos templos que eram dedicados a deuses, diferentes deuses eram adorados ali, deuses especialmente gregos, como Zeus, Apolo, Dionísio. Enfim, era uma cidade politeísta que tinha um comércio muito forte, uma tradição comercial muito forte, bem movimentada. Esse é o contexto em que a igreja estava inserida. Então, você já deve começar a entender que é bem parecido com o nosso contexto. Nossa cidade é grande, é uma cidade que tem rotas comerciais, muita gente, muitas religiões. Então, há uma relação da cidade de Tessalônica com a nossa em alguns aspectos gerais, pelo menos, Além disso, havia naquela cidade e no império o culto ao imperador romano, que era obrigatório. E negar a adorar o imperador poderia trazer sérias perseguições, como trouxe de fato perseguição aos cristãos quando eles se recusaram a participar do culto ao imperador. E a cultura grega
greco-romana, na verdade, ela valorizava muito o debate filosófico. Então havia ali uma espécie de busca por status, né, por sabedoria, por conhecimento. Eles eram, por um lado, altamente religiosos, por outro lado, eles buscavam o status da sabedoria e do conhecimento. E os cristãos de Tessalônica, eles eram uma minoria que sofriam muitas pressões de judeus e de gentios que habitavam naquela cidade. Os gentios aqui são os pagãos, os adoradores mesmo dos deuses estranhos. Então, é nesse meio que Paulo escreve para aquela igreja orar sem cessar. Ele escreve a carta aos Tessalonicenses, mais ou menos no ano 50, e durante essa segunda viagem missionária, ele havia sido expulso de Tessalônica, você vai encontrar isso em Atos, capítulo 17, essa história, Atos 17, verso 1 ao 10, Paulo é expulso da cidade, então ele viu uma carta para aquela igreja, aquela cidade onde havia uma igreja, e ele encoraja os crentes a permanecerem firmes em Jesus Cristo, orando, buscando sempre a presença do Senhor, mesmo em meio às perseguições que eles sofriam. Então, Paulo foi perseguido, teve que ir embora, foi expulso da cidade, porque a perseguição era muito grande lá. Então, essa recomendação de Paulo, orar sem cessar, ela deve ser vista como um chamado aos cristãos de Tessalônica, aos cristãos modernos, nós hoje, a uma vida de resistência, irmãos, diante das dificuldades, diante dos ambientes hostis que nós nos encontramos, onde os cristãos, eles precisam de força para se manterem fiéis ao Senhor em meio às oposições que surgem. Então não é fácil. Ser cristão no mundo, em qualquer época, sempre foi uma tarefa difícil, que exige de todos os cristãos fidelidade, firmeza, para que ele não vacile, para que ele não seja retirado ali do caminho, etc. Assim como os cristãos tessalonicenses viviam em um ambiente hostil à fé, os crentes hoje enfrentam desafios que são bem semelhantes. Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje em relação aos crentes tessalonicenses? Se nós formos comparar, fazer uma espécie de colocar lado a lado, uma comparação. Hoje, irmãos, nós enfrentamos pressões culturais. Essas pressões culturais que eu me refiro são aquelas que vão contra os valores bíblicos. Nós vivemos numa cultura misturada, certo? E no meio dessa cultura misturada tem coisas boas que valem a pena, mas tem coisas ruins que já adentraram, já impregnaram a nossa cultura. Estas coisas acabam nos atrapalhando se nós nos envolvemos com elas, se nós nos deixamos levar por elas. Há também o perigo de acomodação espiritual por causa do secularismo que envolve o nosso tempo. Hoje as pessoas vivem muito em prol do dinheiro, em prol do bem-estar. Elas pensam muito neste século e não no porvir, e não na vida eterna. As pessoas são muito imediatistas, é o aqui e o agora, mas elas não pensam na eternidade. Irmãos, dificilmente você vai encontrar um crente que para por um momento na sua semana para pensar e refletir, imaginar as coisas que ele vai viver na eternidade. Não pensa. São poucos os que pensam. Eles pensam nas coisas agora, no trabalho, nos filhos, na escola, nas obrigações que eles têm com a sociedade, em colocar comida em casa. Então é tanta coisa em comprar um carro, uma roupa, prazeres, tanta coisa que eles não param para pensar na eternidade. Meditar na eternidade. Também a necessidade desse tempo de resistência espiritual, porque são tempos difíceis.
Então, se são tempos difíceis, nós precisamos estar resistentes em oração para enfrentar essas crises, como Paulo orientou os Tessalonicenses: orai sem cessar. Vocês sabem o que vocês estão passando. Vocês sabem que o inimigo de vossa alma é astuto. Vocês sabem que há um poder maligno contra vocês. Orem sem cessar. Isso é verdade para o nosso tempo, irmãos. Nós enfrentamos essas forças também. Então, oração contínua na nossa época, irmãos, não significa estar sempre de joelhos, 24 horas. Significa coisas do tipo: manter um coração sensível à voz de Deus durante todo o seu dia. Saber ouvir a voz do Senhor durante a sua vida diária. Segundo, ter um espírito de gratidão e de súplica em todas as situações. É tão bom quando você sai de casa e chega no seu destino, no seu trabalho, na sua escola, sem nenhum percalço. Foi, chegou, entrou para trabalhar. Você para agradecer por isso, por ter chegado bem, por não ter tido acidentes no percurso. Você louva a Deus por essas coisas que são tão corriqueiras, tão cotidianas, tão comuns, que às vezes a gente acaba esquecendo de glorificar a Deus por essas coisas simples, não é? É preciso ter também, irmãos, uma vida que cultive os períodos devocionais e que eles não se restringam a horários específicos. A devocional de um crente, irmãos, ela deve ser prolongada. Eu sei que é o momento que nós separamos ali para estudar, para meditar, para refletir sobre uma passagem, sobre Deus. Mas a gente tem que fazer isso além desses momentos especiais, durante o dia. Mais uma vez, quando você sentar para estudar ou para trabalhar, se estiver ali se ajeitando ainda, pense um pouco como Deus foi bom em trazer você em paz até ali. Quando você começa a meditar na bondade de Deus, na segurança do Senhor, na proteção, no cuidado, você começa um devocional pensando nessa maravilhosa graça que está derramada sobre você constantemente. Então a gente precisa fazer coisas assim mais vezes durante o dia. E isso é orar sem cessar também. Agora, vamos para essa prática continuada da oração diária. E aqui, se vocês tivessem trazido papel, eu ia pedir para vocês anotarem. Mas prestem atenção, porque eu anotei aqui vários exemplos interessantes que vão ajudar os cristãos aqui da nossa igreja a ter uma vida de oração melhor. Ou, se você preferir, a viver o que Paulo ensinou aos Tessalonicenses de maneira prática, orar sem cessar. Eu quero começar essa parte mais prática citando um trecho que narra as deliberações que foram tomadas por um homem chamado Thomas Browne. Esse Thomas Browne, ele viveu no século XVII, ele foi escolhido como cavaleiro do rei na época, então ele era um Sir, né? Thomas Browne, e ele havia feito resoluções a respeito da sua vida de oração. Eram atitudes que ele se comprometeu a cumprir, comprometeu consigo mesmo. Ele disse: a partir de agora eu viverei assim, será assim a minha vida, e eu vou me vigiar e me policiar para viver dessa forma. O trecho que eu separei diz o seguinte: ora, em todos os lugares onde a quietude é convidativa, orar. Em qualquer casa, estrada ou rua, em que não haja nesta cidade nenhuma rua que não tenha sido testemunha de que nela eu não me esqueci de Deus, o meu Salvador. E que nenhuma paróquia ou cidade onde tenha estado não possa dizer o mesmo. Orar em qualquer ocasião em que eu ver uma igreja ou passar por uma, conforme sigo o meu caminho.
orar diariamente e particularmente pelos meus pacientes doentes. Ele era médico, esse homem. Então ele diz: orar diariamente e particularmente pelos meus pacientes doentes e por todas as pessoas que estão sob o cuidado de alguém. Ao entrar na casa de algum doente, dizer: a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre esta casa. Após um sermão, fazer uma oração, desejar a bênção e orar pelo pastor. Fecha aspas. Então, esse homem, ele havia decidido cultivar uma vida de oração sem cessar. Veja, ele dizendo, andando pelas ruas de uma cidade, por uma praça, aonde eu estiver, que houver quietude, orar. Meditar no Senhor, em Deus. Se eu passar por uma igreja, eu vou orar. Se eu ver uma igreja de longe, eu irei orar. Então, ele estava planejando viver uma vida de oração constante. Então, aqui vai, irmãos, algumas dicas que eu pensei acerca da oração sem cessar do apóstolo Paulo. A primeira delas, talvez vocês façam isso, comece o dia orando. Abrir os seus olhos, ou mesmo antes de abrir, quando você já despertar, lembre que o seu primeiro pensamento esteja em Deus. Antes de você pegar o seu celular, antes que o dia inicie de fato para você, faça uma oração dedicando tudo ao Senhor. Tudo. Pode ser aqui uma oração simples, mais rápida, como a oração do salmista no Salmo 118, verso 24. O salmista diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou então você pode dizer: Senhor, entrego este dia em tuas mãos, guia meus passos, a minha mente para fazer a tua vontade. Não repita só palavras. Pense no que você está pedindo, dizendo, falando com Deus. Comece o dia com oração. Segundo, você pode transformar momentos pequenos, às vezes até insignificantes para você, em momentos de oração. Nem sempre vai ser possível parar para orar longamente, tirar um período longo, separar um tempo longo para a oração. Mas tem muitos momentos no dia que nós podemos usar para orar, para fazer orações ao Senhor. Por exemplo, no trânsito. Algumas pessoas precisam pegar ônibus, precisam pegar metrô, algumas pessoas precisam ir no próprio carro ou caminhando, seja como for. Mas você vai ter tempo no trânsito para orar. Enquanto você dirige, ore. Em vez de você ouvir música no rádio do seu carro, por exemplo, como você às vezes está acostumado a fazer, desliga o rádio e vá orando. Siga o seu caminho no trânsito orando. Em lugar de você ouvir aquele podcast que você já está acostumado, separa para ouvir, desliga e ora ao Senhor no trânsito. No trabalho, antes das reuniões, antes de que você comece a abrir ali a sua agenda para ver as tarefas que você tem que realizar naquele dia, antes de olhar os seus e-mails, o seu WhatsApp, etc., antes de enfrentar os desafios do trabalho, faça uma oração silenciosa. Vai começar o seu dia de trabalho, veja, não é o seu dia, é o seu dia de trabalho. O seu dia começou quando você acordou ali, né? E ali você já começou orando. Depois você ora quando vai no trânsito trabalhar, ou para a escola, ou para algum lugar. E depois você ora quando chega nesse destino, seja no trabalho mesmo, seja na escola, aonde for. Mas ore, irmãos. Tarefas diárias, às vezes tarefas domésticas que as mulheres fazem ou os homens fazem. Por exemplo, ore enquanto você cozinha. Talvez a comida fique até mais gostosa, né? Você faz com amor, com alegria no Senhor, fazendo ali a carne, o arroz, a salada, e você está cozinhando e orando ao Senhor Deus. Ore enquanto você lava as louças. Ore enquanto faz exercícios físicos. Você gosta de dar uma caminhada, né? Você gosta de gastar calorias ali. Mais uma vez, às vezes você põe o fone de ouvido
e vai ouvindo aí alguma música, alguma coisa para distrair. Ore, caminhe, se exercite em oração. Orai sem cessar, é o que diz o apóstolo Paulo. Procure sempre associar momentos da sua rotina com oração. Isso aqui é uma outra coisa interessante, irmãos, que se nós começarmos a fazer, nós vamos também não só orar, mas contemplar a glória de Deus em coisas cotidianas nossas. Por exemplo, sempre que você lavar as suas mãos, peça a Deus para limpar o seu coração. Não é interessante isso? Você está ali lavando as mãos com água limpa, mas aquilo deve recordar o seu coração, a sua mente, de que há pecado em você. Você peca todos os dias. Peça que Deus limpe os seus pecados, todos os dias. Quando você está caminhando por uma avenida, se exercitando, ou mesmo indo numa direção qualquer, para um outro destino, peça que Deus te ajude na sua caminhada de fé com Cristo. Todo dia nós caminhamos com o Senhor, na nossa jornada de crente. Todo dia, irmãos, nós temos uma rotina de perseverar no Evangelho de Jesus. Todo dia nós lutamos contra Satanás. Todo dia. Peça que Deus te ajude nessa caminhada. E por fim, mais um exemplo. Quando você sentir fome, peça a Deus que Ele conceda fome da palavra de Deus, ou por uma vida de santidade, como foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você começa a relacionar as coisas cotidianas com as coisas celestes, você vai perceber que Cristo será glorificado na sua vida. Você estará orando a Deus e o Senhor será exaltado. Por exemplo, a mãe ama muito os filhos. Lembre, você precisa amar mais o Senhor do que seus filhos, do que o seu marido, do que a sua esposa. Você é chamado para fazer um trabalho com perfeição, você é um profissional. Confio em você para fazer aquele serviço. Diga, Deus, que eu possa fazer a tua obra com maior perfeição ainda. Então, relacione as coisas cotidianas com as coisas celestiais, com a sua vida. Terceiro, use alarmes e lembretes de oração. Você já passou pela experiência de dizer o seguinte, você diz para si mesmo, a partir dessa semana, digamos que seja um domingo, né, um sábado, você diz, a partir dessa semana agora, eu vou melhorar a minha oração, eu vou orar mais. E você faz assim uma espécie de programação mental, às vezes até anota, de rotina de oração. Eu vou orar de manhã, eu vou orar à tarde e eu vou orar à noite. Mas aí o tempo chega, você nem lembra, a correria é tão grande que você acaba passando batido nos momentos que você tinha separado na sua agenda para orar. Quando você vai lembrar, nossa, era para me ter orado, eu não orei, foi tão corrido, acabou não dando tempo, não lembrei, etc. Use alarmes, você tem celular, use lembretes para você orar. Então, no meio da nossa agenda que é cheia, irmãos, um lembrete de celular pode nos ajudar bastante. Você pode configurar o seu alarme para o melhor horário que você achar. Por exemplo, 8 horas da manhã, você agenda o primeiro momento de oração. Agradeça a Deus pelo início do dia, por exemplo. Meio-dia, você pode separar no seu alarme, ele vai despertar e você vai orar por alguém. Eu vou separar esse tempo de meio-dia para orar por essa família e essa, ou pela minha própria família. 6 da tarde, o alarme vai despertar e você vai orar por sabedoria para o restante do dia. Ou outro pedido que você tenha em mente. Às 10 da noite, antes de você deitar, você coloca o celular para despertar e vai orar agradecendo a Deus pelo dia que você teve. Veja, quando alguém está lá lembrando você, opa, está na hora da oração. Pode ser que você ore.
E pode ser que isso comece a se tornar um hábito e uma rotina na sua vida. E você comece a se acostumar a buscar mais o Senhor em oração. Uma outra opção, que na verdade não substitui essa, mas pode auxiliar também a nossa igreja, irmãos, em oração, é anotar frases relacionadas à oração. Então, por exemplo, você pode colocar ali se você tem uma mesa em casa que você passa o dia lá como eu, você pode pôr na sua mesa várias passagens bíblicas sobre a oração, e você olha para elas, lê, e aquilo vai te lembrar de orar, né? Vai despertar o seu coração para orar. Tem algumas casas que você vai de cristãos, que você passa por partes da casa e tem ali um quadro com uma frase, alguma coisa na porta, alguma coisa ali já na área da cozinha, frases bíblicas. Ponha frases sobre oração que estimule você a orar. Ponha no seu computador, coloque no banheiro, onde você de vez em quando usa, a frequência que você usa. Aqueles que têm carro, coloca no carro um lembrete, ali uma frase para você ver. Existem várias maneiras que você pode usar para orar sem cessar, para colocar em prática o que o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Quarto, mantenha conversas frequentes sobre Deus e a oração, mas especialmente conversas com Deus. Pode parecer que conversas com Deus aqui seja oração, mas eu estou falando aqui já de uma atitude menos formal, por assim dizer, diante do Senhor. Não menos reverente, mas menos formal em relação à oração. Porque orar, irmãos, não precisa ser algo estritamente formal todas as vezes. Quando você está na igreja e você vai orar ao Senhor, é claro, você tem uma postura, você está na casa do Senhor, diante do povo de Deus. Então você pode se ajoelhar, se preferir, você pode curvar sua cabeça silenciosamente, mas sempre há uma atitude reverente da sua parte. E até as palavras que você vai falar com Deus, você as escolhe melhor. Mas às vezes, em casa, num ambiente de informalidade, você pode conversar com Deus de maneira mais aberta. E Deus deseja isso, irmãos, que você fale com Ele, converse com Ele como um amigo próximo. Eu sempre me lembro daquela passagem de Gênesis, quando diz que Deus falava com Caim como duas pessoas estavam conversando durante o dia. Ou então, aquela passagem de Êxodo que diz que Moisés falava com Deus face a face como fala com um amigo. Então, esse tipo de conversa com Deus, ela também deve acontecer. E ela é uma oração informal, porque a oração é conversar com Deus. Converse com Deus dessa maneira. Tenha atitudes mais abertas com o Senhor. Compartilhe os seus sentimentos com o Senhor em pensamentos durante o longo do dia. Peça sabedoria antes de tomar suas decisões. Agradeça as pequenas bênçãos que acontecem durante o dia. Alguns exemplos de oração espontânea durante o dia seriam coisas como essa, irmãos, que vocês podem falar ao longo do dia. Senhor, me dê paciência com esse trânsito. Se a gente morasse em São Paulo, talvez fizesse mais sentido, né? Mas às vezes aqui também acaba enchendo o saco, né? Em algumas horas do dia a coisa fica pior. Quando a chuva cai aqui em Teresina, especialmente na Zona Leste, fica um caos. Não só perigoso, mas demorado, tudo é demorado. Então peça a Deus paciência para trafegar, peça a Deus paciência quando você está lidando ali com um problema, com uma pessoa difícil. Você pode dizer ao Senhor, Senhor, obrigado pelo alimento que Tu está me dando. Existe aquela oração formal que você faz quando vai almoçar ou jantar, por exemplo, tomar um café da manhã, as grandes refeições do dia, você está em casa geralmente, e às vezes você curva a cabeça e ora a Deus como deve fazer, agradece o Senhor.
Mas existe essa mesma oração de agradecimento por alimentos que você pode fazer de maneira mais rápida e abreviada ao longo do dia. Por exemplo, alguém chega para você no seu trabalho, vai tomar um cafezinho, tem uma rosquinha ali no ambiente, todo mundo conversando, trabalhando, você põe o café, pega uma rosquinha, come. Diga a Deus em oração: obrigado, Senhor, pelo que eu estou consumindo agora. Você não precisa ter uma oração extensa ali, mas lembre de falar com Deus, porque é Ele que dá todas as coisas para nós. Até o café com as rosquinhas. Tudo vem do Senhor. Diga: ó Pai, me ajude a lidar com essa situação problemática que eu estou vivendo no meu trabalho, com esse vizinho, essa situação difícil na escola. Então, fale com Deus coisas simples, informais, como o exemplo de Moisés, que falava a Deus como se fala com um amigo. Então, em lugar da formalidade, a informalidade, para você ter mais acesso ao Senhor Deus ao longo dessa caminhada do dia. Ore enquanto você usa a sua tecnologia. Você gosta do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Você está ali conectado quase que o dia todo. Meu telefone, toda semana, ele mandou uma mensagem para mim dizendo quanto tempo eu usei a medida, não é, a média da semana. Semana você passou 3 horas no telefone. Das 24 horas, 3 horas foi só de telefone. 4 horas de telefone. E aí você vai vendo se está muito ou como é que está, né? Você vai tentando regredir, alguma coisa assim. Então, a tecnologia, nós usamos bastante. A tecnologia, ela ocupa grande parte do nosso tempo. Então, a gente precisa usar isso também a favor da nossa vida de oração. Como fazer isso? Ponha seu celular para tocar um louvor a Deus, uma canção cristã, enquanto você dirige, trabalha. Enquanto você louva a Deus, você ora também ao Senhor. Você bendiz o nome do Senhor. Use um aplicativo bíblico que envie lembretes de oração para você. Tem tantos, não é? Tem tantos aplicativos feitos especialmente para estes fins e nós não usamos. Usamos outros aplicativos para outras coisas, mas para as coisas de Deus, para nosso crescimento, a gente dispensa essas tecnologias. Envie mensagens de oração para amigos e familiares. Quanto tempo você tem gastado com a sua tecnologia, o seu celular, para enviar, irmãos, mensagens de oração para um amigo, um parente, alguém que você conhece, que está na sua lista de contatos? Sabe, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem um amigo meu, que eu nem conheço pessoalmente, mas ele me acompanhou nas redes sociais, me descobriu, né, nas redes sociais, e ele, assim, me amou muito. E ele colocou tanto eu quanto a minha família em oração. E sabe o que ele fazia? Ele de vez em quando mandava uma mensagem para mim, ou para minha esposa, ou para minha filha Letícia, e ele dizia algumas coisas, assim, na mensagem, e depois dizia: olha, eu vou orar por você. E ele orava. E eu ficava ouvindo ele orando por mim. Eu parava, às vezes eu estava tão apertado de atividades, mas eu dizia: meu Deus, eu não vou desprezar essa oração, que essa pessoa está fazendo ao meu favor, pedindo a Deus pela minha vida. E eu parava tudo, vou parar aqui, pode ser 10 minutos, eu vou ouvir tudo aqui, e vou orar com ele. E eu escutava ele orando. E aí depois eu descobri que ele fazia isso com a Letícia também, acho que fez também com a Iranilde alguma vez, não me recordo bem. Ele é um rapaz do sul do país, né? Então, irmãos, use a tecnologia para fazer coisas assim, especialmente relacionadas à oração, que é o nosso ponto aqui. Sexto, cultive um espírito de gratidão a Deus. A gratidão, ela é uma maneira muito poderosa de você orar. Porque se em tudo você agradecer a Deus, você está orando. Mais uma vez, chegou bem no seu trabalho, você
saiu de dentro do seu carro, de dentro do ônibus, você diz: obrigado, Senhor. Sou grato ao Senhor por estar aqui bem. Então, cultive um espírito de gratidão ao Senhor. Ao longo do dia, você precisa treinar para agradecer a Deus pelas coisas pequenas e boas que Ele te dá. Pelo ar que você respira, pelo sol, pela família que você tem, pelo seu emprego, pela sua saúde, por todas as coisas. Seja grato. Pelas pequenas coisas, seja grato a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, o texto que vem na sequência, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que nós saibamos agradecer a Deus por todas as coisas. Sétimo e último, desenvolva o hábito da oração noturna. Talvez aqui seja até difícil, porque o dia está acabando e a nossa energia também, não é? A gente vai ficando cansado, os olhos vão começando a ceder, porque o dia foi longo, a jornada é comprida, então você já está mesmo ruim ali. Mas, irmãos, tente desenvolver o hábito. Como? Antes de dormir, tire alguns minutos para orar, reflita sobre o seu dia e entregue com agradecimentos o seu dia ao Senhor. Deus, obrigado por esse dia que está acabando, pelas coisas que eu vivi, pela graça derramada, por me guardar, por abençoar minha família. Se eu fosse listar aqui, irmãos, é tanta coisa que nós temos que agradecer a Deus. Separe um momento antes de você fechar os seus olhos para dormir, para agradecer ao Senhor. Faça, se for possível, um diário de oração para registrar pedidos de oração que as pessoas fazem para você e as respostas. Às vezes alguém diz: olha, você estava orando por mim, eu pedi que você orasse por mim, por isso, e você me disse que ia orar por isso. Deus me deu a graça. Põe lá: irmão fulano que estava doente, pediu orações e agora ele foi curado. E agradeça a Deus por isso, pela cura. Pode ser por qualquer coisa. Quando Deus respondeu uma oração positivamente, louve e agradeça a Deus. Ore com a sua família, ore com o seu cônjuge antes de dormir. Essa prática, irmãos, que nós pouco desenvolvemos, nós precisamos, se queremos ser como Paulo nos ensinou e orar sem cessar, nós precisamos tomar a nossa agenda, os nossos hábitos, a nossa vida e adequar a uma vida de oração. Tudo que eu disse para vocês aqui, meus irmãos, tudo é possível qualquer pessoa fazer, não importa o trabalho dela, não importa o que ela faça durante o dia, não importa quantas horas ela gaste no trânsito, trabalhando, etc. Tudo é possível fazer, porque tudo foi planejado para fazer dentro das nossas atividades, do nosso tempo de trabalho. Nós só precisamos mesmo praticar aqui o que está escrito. Resumindo, comece o dia com oração, ore em pequenos momentos do dia, use lembretes e alarmes no seu celular ou em outro dispositivo para você orar, mantenha conversas com Deus, conversas informais, use a tecnologia para fortalecer os seus laços de oração, enviando mensagens, pratique a gratidão constante e termine o dia orando e lembrando do Senhor. Isso é o resumo de uma vida que cumpre o ensinamento de Paulo: orai sem cessar. Então, faça as adaptações necessárias. Aplique aqui as dicas que eu mandei para vocês, ensinei a vocês, vão adaptando sua vida, mudando os hábitos e as rotinas. E que Deus seja glorificado nisso, irmãos. Amém.